Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho um cuidado muito grande sobre a questão de salvação. Nós sabemos de que hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde muitas pessoas elas têm levado, sabe, têm tentado montar um currículo espiritual de uma forma em que não tem, às vezes, se preocupado em se perguntar: estou agradando o Senhor? Às vezes está priorizando tantas coisas, esquecendo Deus, irmão. E quando chegar uma hora dessa? Né? Eu te pergunto, talvez você diga assim: eu sou jovem. Aquele rapaz lá, se ele tivesse 40 anos, era muito. E quantos jovens têm ido embora? Não deixa para a velhice, não deixe para que você chegue em uma determinada idade, onde você possa agora refletir sobre sua salvação. Pense hoje. Seja um canal de bênção. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa. Se você crê ou não, eu vou te falar uma realidade aqui. A tua alma, ela é eterna. E por ela ser eterna, ela vai retornar à eternidade. Agora, na eternidade, existem apenas 2 lugares. Lugar de descanso e lugar de tormento. Em outras palavras, céu e inferno. Aí eu te pergunto, para onde é que você quer ir? Outra coisa, não deixe que o diabo trabalhe na tua mente, no teu coração. Não deixe que o diabo ele possa tirar de você esse direito tão lindo que o Senhor nos deu através de Jesus. Nós ouvimos aqui o irmão cantar uma canção tão linda, né? Sobre o que Jesus ele fez por nós, irmão. E através da cruz, né? Da cruz de Cristo, nós pregamos isso aqui domingo passado, não foi? Sobre o que a cruz de Cristo, na verdade, ela é e representa. Esse amor lindo, maravilhoso de Deus para cada um de nós. Agora, deixa eu falar uma coisa. Coloque Deus em primeiro lugar. Pensa nisso hoje, reflita sobre isso. Quando eu saí dali, irmão, eu fiz minha trajetória, porque essa consciência nós precisamos ter. Foi a consciência, não iria me tirar o que estava no meu coração, o ocorrido, uma vez que o que mais me preocupa não é o que foi, é o que está. Porque chegou o fim para aquela pessoa. Eu não posso fazer mais nada pelo que ele fez, pelo que ele decidiu fazer, pelas escolhas que ele fez. Mas eu posso ser um cooperador, você também, daquelas pessoas que ainda não conhecem essa verdade, para que ela conheça essa verdade. Mas antes de tudo, seja exemplo. Dê testemunho de fé, de amor, de submissão, de lealdade, sabe, de fervor. Não deixe Jesus em segundo plano por nada. Porque quando chegar esse momento, somente Ele pode te dar a graça de você realmente ter levado a esse lugar tão lindo que nós chamamos de céu. Somente Ele pode te dar. E nessa noite nós iremos ministrar uma palavra justamente baseada e focada dentro dessa realidade. Pode projetar para nós o tema, por favor. E nós iremos falar nessa noite sobre as escolhas, elas definem o nosso destino. As escolhas definem o nosso destino. Né? Então, se você quiser tomar as suas decisões em permanecer nesse mundo, a palavra do Senhor ela nos diz que esse mundo ele está voltado para a satisfação da carne, dos prazeres que passam em vão. Né? Até um hino que diz assim: são prazeres que passam em vão. Tens manchado a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Então eu queria que você pensasse nisso. Você não está pensando em mim, não. Não pense em mim, não. Não posso fazer nada por você, a não ser trazer essa palavra através desse vaso que o Senhor tem me concedido por graça. De ser um vaso nas mãos dele para que, através do Espírito Santo, seja ministrado. Mas quem vai fazer é Jesus. Pensa nisso. Eu quero te ver no céu. Mas a tua decisão, as tuas escolhas, é que vai definir, né, o lugar que você está e para onde você vai. Esquece isso não. Amém? E eu quero pedir, né, ao pessoal, se tiver alguém que por alguma razão saiu, para que volte. Nós estaremos agora ministrando essa palavra, um momento em que nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale no nosso coração. Deixe Deus falar contigo. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas: se desarmem. Porque às vezes a gente vem com uma visão
E que essa visão ela nos impede de ouvir o que Deus tem para nós. Alguns dizem assim, não leia a palavra de Deus com óculos, né? Porque o óculos muitas vezes ele nos direciona para aquilo que eu quero entender. Mas eu preciso arrancar esse óculos para que essa leitura ela possa me proporcionar uma nova mensagem em mim e me leve a essa mudança que eu preciso. Então o nosso destino aqui é o céu, irmãos. E se o nosso destino aqui é o céu, nós precisamos priorizar o céu. Amém? Pode ter certeza, Deus não vai deixar faltar nada para você não. Às vezes nós ficamos nessa correria, em busca de recursos, né, irmãos? Trabalhando aí de noite, faz o seguinte, quando faltar 40 minutos para um culto, larga tudo, vem para cá. Deixa Deus, irmão. Quando você voltar, vai ser tudo mais fácil você resolver. Deus vai te dar a direção. Você vai resolver em segundos o que você talvez não resolveria em horas se não tivesse vindo a presença do Pai. A Bíblia diz, buscai antes de tudo o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa Deus em primeiro lugar, meu amigo. Deixa Deus, minha amiga, em primeiro lugar. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. Sem Ele, né, nós não iremos a lugar nenhum. Pense nisso. E não esqueça, as suas escolhas, elas vão definir o seu destino. Olha o que diz a palavra de Deus, João 3, versículo 36. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus diz aqui. João 3, versículo de número 36. Olha o que diz a palavra aqui. Pode acompanhar a leitura. Talvez não vai estar na mesma versão que eu vou ler, mas você vai entender. Eu nem vou olhar para trás, porque eu vou ler nessa versão que está aqui, que diz assim, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meu Deus, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Estou falando de escolha. Nós iremos falar sobre decisões. Olha aqui que a palavra está dizendo aqui, ó. Ela diz assim, aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Pai, esse terá vida. Mas aquele que não crê, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira que recaiu através de quê? Do pecado. Né? Desse pecado universal. Qual é que é o pecado universal, pastor? Pecado que foi cometido por Adão e Eva, em que contaminou toda a humanidade. Né? Então todos... O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim, ó, eu já nasci em pecado. E ele reconhece a necessidade de ser transformado, de passar por esse novo nascimento, porque ele declara de que ele já vem em uma condição que se faz necessário reparar. Esse é o pecado universal. E eu gostaria muito que essa palavra, ela produzisse no meu, no seu, no nosso coração, não somente a verdade, mas que nós possamos colocar em prática essa verdade. E sabe de uma coisa, queridos? A vida, de fato, ela é feita de escolhas. E estas escolhas, elas irão definir o que somos, o que seremos e o que teremos. Não esqueça disso. Tá? Então, as nossas escolhas, elas irão definirem o que nós somos, o que nós iremos ser e o que nós teremos. Isto mostra que as decisões, elas têm o quê? Consequências espirituais, físicas e espirituais. Razão em que o apóstolo João, ele nos adverte dizendo que a vida e a morte é uma decisão, que, irmão? Pessoal. Então, a vida e a morte é uma decisão pessoal. E ao dizer João que a vida e a morte é uma decisão pessoal, o que ele está nos transmitindo aqui? Ele está dizendo o seguinte. Ele está nos dizendo que, embora sejamos livres para decidirmos nosso curso de ação, não somos livres para decidirmos as consequências de nossas ações. Então, eu tenho a liberdade de decidir os cursos das minhas ações.
mas eu não posso decidir as consequências dessas ações. Deus, Ele me deu a liberdade. O Senhor, Ele me deu a graça de eu fazer essa escolha, porque Ele me criou, Ele te criou, Ele nos criou dentro dessa liberdade de escolha. Deus, Ele não vai nos forçar de maneira nenhuma a tomarmos uma decisão, mas Ele vai estar ali sempre, através do Espírito Santo, tentando nos mostrar e nos levar ao entendimento da necessidade de se tomar uma decisão e retornar aos seus braços. Porque um dia nós nos afastamos deles por causa do pecado. Mas Ele deseja muito que nós nos retornemos a Ele. Então não esqueça disso. Embora sejamos livres para decidirmos o nosso curso de ação, não somos livres para decidirmos as consequências de nossas ações. Diante dessa verdade absoluta, a pergunta que fica é a seguinte: o que eu preciso fazer, queridos? O que nós precisamos fazer? Isso é o mínimo que se faz necessário diante desse primeiro ponto, desse primeiro encontro, dessa realidade que nos é aqui, derramada diante de cada um aqui presente, dos que estão nos acompanhando. É necessário que façamos essa pergunta. É necessário que nós possamos ser levados a esse questionamento. O que eu preciso fazer para que eu possa deixar o caminho de morte e acessar o caminho da vida? Ué, pastor, e existe dois caminhos? Claro que existe. Não sou eu que digo. É o Senhor Jesus. Ele diz que há dois caminhos. Um caminho em que Ele fala que é estreito e apertado, mas esse conduz à vida. E Ele fala que existe um caminho que é largo e espaçoso, mas esse Ele conduz o quê? Morte. Então nós precisamos agora, diante dessa realidade, dessa verdade, em que eu digo uma verdade absoluta, nós precisamos permitir fazer essa pergunta no nosso mais profundo íntimo do nosso coração. O que é necessário que eu faça? E se eu já estou fazendo, se há alguma coisa que não está agradando a Deus, se há alguma coisa que eu estou me afastando dessa verdade, se há alguma coisa em mim que não tem sido prioridade e que isso tem entristecido o coração de Deus. Eu preciso fazer essa pergunta. Porque se eu continuo na condição, dentro desse mesmo entendimento, e manter dentro dessa condição que não agrada o Senhor, é natural de que eu vou me afastando do Senhor. Isso é uma realidade. E quando eu vivo aqui uma vida afastada de Deus, tenha por certo de que a eternidade também será afastada de Deus. Não tem como. Não tem como, porque a Bíblia diz que somente os que irão entrar no céu são aqueles que estão escritos aonde, irmãos? No livro da vida. E para que o seu nome, o meu nome, o nosso nome seja escrito no livro da vida, é necessário que eu reconheça em primeiro lugar Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. É preciso que eu permita que Ele faça aquilo que é necessário fazer. Eu seja então levado ao novo nascimento. Esse novo nascimento que está lá em João, Evangelho de João capítulo 3. Onde o Senhor Jesus tem um diálogo com Nicodemos. Esse novo nascimento. E ao passar por esse novo nascimento, eu não posso me permitir, de maneira nenhuma, que o inimigo ele venha tirar de mim esse direito. Porque o Senhor ele vai ali, através do Espírito Santo, sempre procurar colocar em mim esse fervor. Mas há muitas pessoas que conhecem a verdade, há muitas pessoas que chegam a cumprir com as primeiras ordenanças, depois da tomada de decisão, é levada ao batismo, ela chega a tomar ceia, ela está dentro da igreja e por alguma razão se afasta. Essa pessoa ela precisa voltar. Ela necessita voltar enquanto é tempo. Eu ouvi um testemunho, irmãos. Me veio aqui e eu quero falar com os irmãos. De alguém que disse: eu gostaria muito que eu o ajudasse. E quem sabe posso estar até ajudando. Porque por muitos anos eu servi ao Senhor. Mas por alguma razão eu fui levado a permitir com que alguns desejos e sentimentos desenvolvessem em mim. E já faz 2 anos que eu me afastei do Senhor. E não estou conseguindo voltar novamente para o Pai. Naquele momento eu ouvi uma outra pessoa falando com ele e disse: de fato, o que tu fala não é fácil. Porque aquele que dá o primeiro passo,
e o reconhece o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, e o permite com que o Senhor faça a obra em sua vida, ele recebe o selo do Espírito Santo. Mas quando ele renuncia a esse compromisso, ele quebra essa aliança, a Bíblia diz que aquele espírito que estava sobre ele, que ele foi liberto, no dia em que ele aceitou Jesus, a Bíblia diz que agora vem mais não somente aquele, mas 7 com ele. E quantas são as pessoas que estão afastadas? E que precisam hoje também meditar nessa verdade. O que eu preciso fazer para que eu possa deixar o caminho de morte e agora acessar o caminho que me conduz à vida? Primeiro passo que você precisa fazer, eu vou te apresentar agora. Reconheça o caminho de morte. O primeiro passo para que você deixe o caminho de morte é reconhecer que o caminho em que você está diante dele é um caminho de morte. Não tem como. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer, em segundo lugar, arrepender, em terceiro lugar, confessar. Então, se eu não reconheço que eu não sou pecador, como é que eu vou me arrepender? E como é que eu vou chegar ao ponto de confessar o meu pecado? Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, verso 12. Provérbio é poético, me perdoe, tá, irmãos? Provérbios não tem cabida. Então, Provérbios 14, verso de 12. Olha o que diz. Projeta para nós. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz o quê, irmão? A morte. Olha o que Salomão está dizendo. Queridos, nesta época Israel estava vivendo uma vida em que muitas das vezes eles escolhiam um caminho que parecia mais fáceis, como aliança com nações idólatras, confiança em exércitos humanos ou prazeres momentâneos. E Salomão está trazendo uma palavra aqui sobre o povo de Israel, que também serve para nossos dias, para o momento que nós estamos vivendo. Então Salomão, por sua vez, ele nos adverte dizendo que esses caminhos, eles sempre levam ao fracasso e à morte espiritual. Ele diz, olha, vocês estão fazendo aliança onde não deveria fazer. Vocês estão confiando em deuses com D minúsculos, né? E servindo a esses deuses em que nada pode fazer por vocês. Absolutamente nada por vocês. Onde o profeta, ele diz que esses deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm mão, mas não pode pegar, têm pé, mas não andam. Eles, para se deslocar, precisam de ajuda, enfim, eles são fardo, em vez de nos ajudar com os nossos fardos. E ainda nos tira do céu. E Salomão traz essa advertência a Israel. E eu quero que você saiba que um acontecimento parecido foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles viram o fruto como agradável e desejável. Porém, o resultado foi a saída do Éden e a morte espiritual. Então, muitas vezes nós estamos em uma situação em que ela aparentemente é agradável, favorável, né? São prazeres em que aparentemente nos traz uma felicidade que, apesar de ser passageira, mas ela é atrativa. Só que eu preciso fazer uma pergunta. Do que vale eu chegar a ganhar até o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu preciso refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre isso. Isso é uma realidade. A morte física é uma realidade. Nós iremos passar por ela, a não ser que o arrebatamento aconteça. E como eu sou uma pessoa que eu penso em muitas pessoas, eu creio que se o arrebatamento acontecesse agora, cara, eu não, nessa posição não vale nada diante de Deus. Se ele tomar a decisão, é para agora, de segundo. Mas eu penso assim, eu sei que Deus também ama. Eu sei que se o arrebatamento acontecesse agora e entrasse uma tribulação imediata, sabe o que aconteceria, irmão? Satanás iria aplaudir. Porque, inclusive, pessoas que estão dentro da igreja iriam deixar de ser levadas. E essas pessoas, elas não iriam suportar a tribulação. E aí, quem iria vencer? Quantas igrejas hoje estão deixando de pregar a verdade? E Satanás aplaudindo. Deixando de falar de pecado,
E quando se fala, diz que é problema. Pecado é mais do que um problema. Pecado é uma maldição. Pecado nos tira da verdade e nos leva para a mentira. Como assim, pastor? Nos tira do céu e leva para o inferno. E nós precisamos pensar sobre isso. E o resultado da decisão, da escolha de Adão e Eva lá no Éden, o que aconteceu? Foi justamente a saída e enfrentar a morte espiritual. E o que nos ensina aqui, através desse acontecimento? O caminho de morte é caracterizado pela desobediência a Deus, em primeiro lugar. Ele desobedecer a Deus, sim ou não? O Senhor ele disse, olha, não comereis desse fruto. De todos os que estão no Éden, vocês podem comer. Um dia desse, um camarada chegou, queria acusar Deus, dizendo de que Deus era culpado, porque Deus poderia colocar essa árvore lá no cantinho do Éden e colocou no centro. Mas por que no centro, irmão? Porque o Senhor ele quer justamente nos confrontar, nos levar a essa verdade e mostrar no sentido de que eu preciso reconhecer que isso é um mal e que eu necessito renunciar a esse mal e escolher Ele como Senhor da minha vida, mesmo que seja prazeroso, atrativo e desejoso ou desejado. Eu preciso largar isso. Isso talvez pode não ser um fruto, que eu estou falando de um fruto. Mas isso, de repente, na sua vida pode estar acontecendo através de alguma coisa que te chama a atenção mais do que Deus. Né? Às vezes, uma partida de futebol, você estava falando ontem, né? Com alguém que nós estávamos juntos à noite. E eu contando um pouquinho da minha história, né? Falando que quando eu me converti, eu gostava muito de jogar bola. Apesar de não ser aquele cara. Mas gostava. E eu precisei renunciar à bola. Então a gente precisa reconhecer o seguinte: não é aquilo que é bom, mas aquilo que traz resultado. E resultado voltado não para apenas a parte que nos fala que é carnal. Porque quando o resultado é benéfico à carne, eu entro dentro de uma concupiscência da carne. E quando eu entro dentro da concupiscência da carne, eu estou me afastando de Deus. Se eu estou me afastando de Deus, eu estou na contramão do céu. Difícil, mas é real. Essa é a realidade. Então o caminho de morte, ele é caracterizado pela desobediência a Deus, pois a desobediência a Deus gera pecado. E o pecado resulta em quê, irmão? Morte. Não é isso? Romanos 3, 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, parte B. Né? Então, preste bem atenção. E hoje, queridos, é dia de avaliarmos qual caminho estamos trilhando. E ao mesmo tempo, para onde esse caminho está nos levando. Onde você está? Preste bem atenção. Procura se localizar em relação a Deus. Que distância estou eu de Deus? O que eu tenho feito na minha caminhada, de segunda a segunda? Vamos de segunda a domingo, porque segunda recomeça de novo, né? Ou de segunda a sábado, vamos começar domingo. Do jeito que você quiser. Mas faça um autoexame. Comece a olhar para dentro de você e comece a enxergar, sabe? O que tem sido prioridade na minha vida? Domingo passado nós ministramos o quê, irmãos? Uma palavra baseada onde? Baseada justamente no que o Senhor ele fala. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se eu estou colocando no futebol prioridade, eu estou deixando Jesus em segundo lugar. Se eu estou colocando, quem sabe, hoje em dia nós temos uma tecnologia muito avançada, mas tem prendido muitas pessoas nessa tecnologia. É celular, é computador, notebook, né? E muitas das vezes, olha, eu não estou tirando de você, às vezes, quem sabe, uma brincadeira, uma partida, mas cuidado. Aquilo que torna-se vício é pecado, e o que é pecado te tira do céu. E quantas são as pessoas que, sem perceberem, das 4 horas da manhã ainda não dormiu porque estão brincando no joguinho. E deixa de vir uma escola bíblica dominical, pecou. Vai dormir porque já é 4 horas, nem orou, nem leu a palavra de Deus, mas brincou mais de 4 horas. Fez um grupinho lá para brincar e jogar e esqueceu de que essa situação, além de o levá-lo a uma condição de desaprovação e pecado, se afasta de Deus. Aí você vai decidir, céu ou inferno. Você que vai decidir, ué. A escolha é sua.
Efésios 2, versículo 3. Projeta para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Vocês estão entendendo, irmãos? Você que está nos acompanhando, você está entendendo? Me desculpe, irmão, mas eu sei que algumas pessoas dizem, poxa, pastor, você está, parece, mandando indireta para alguém. Não estou mandando, não. Sabe por que eu estou falando isso para você? Se você está fazendo isso, que eu te amo. Sabe? E se você sabe que eu sei que você faz, saiba de uma coisa, eu não estou aqui tentando te expor, não. Eu recebi uma palavra essa semana que a pessoa disse para mim, pastor, fale em tempo e fora de tempo. Se vai machucar ou deixar de machucar. Se tu vai ficar com um, mas se ficou com um e vai para o céu com ela, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Porque não adianta uma igreja cheia, passando a mão na cabeça e deixando de falar a verdade. Porque aí eu sou cúmplice, se eu deixo de falar a verdade. Bem? Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem, irmãos? Da ira. Como os outros também. Mas analise o texto, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que nós também antes andávamos nos desejos de quê, irmão? Da carne. E quem anda nos desejos da carne, ele diz o quê? Faz a vontade da carne. Ele não consegue lutar contra a carne. Ele faz o desejo da carne. E quem faz o desejo da carne, o que acontece, irmão? Ele torna-se, por natureza, filhos da ira. Deixa de ir para o céu. Aí você escolhe. Né? Escolha a sua. Lembra que o tema é esse dessa noite? As nossas escolhas definem o nosso futuro. Né? Ou para onde nós vamos? Onde nós estamos e para onde estamos indo. Vocês decidem. Mas não seja por falta de uma orientação bíblica, de uma palavra, em que hoje você está recebendo, você está nos acompanhando. Perceba que fazer a vontade da carne é pecado. E quem escolhe os prazeres momentâneos da carne caminha para onde, irmão? Para a ruína. Lembra que Salomão disse, há um caminho que aos olhos de muitos é gostoso, é prazeroso. Mas seu fim conduz à morte. É esse caminho que você quer trilhar? O caminho da mentira, da falta de perdão, da ira, do rancor, da insubmissão, da falta de amor. Aí você escolhe. Pensa bem nisso. Não deixe para a última hora. Faça hoje. Faça agora. Porque se a trombeta tocar, irmão, aí como será, né? A Bíblia é linda demais, irmão. Ela já profetizava há anos. Ela disse que no arrebatamento está dois na cama, um sobe e outro fica. O que você entende por isso? Dois estão no telhado, um vai e outro fica. Dois estão no roçado, na roça lá, né? Preparando a eira, né? Um vai e outro fica. O que você entende por isso? O que você entende que o Senhor disse no domingo passado? Nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele está falando do mundo, de pessoas que estão dentro da igreja. Pensa bem, queridos. Estou falando agora para a igreja. Brinca de ser servo, não. Coloca Deus à frente de tudo. Não esquece disso. Né? Então, fazer a vontade da carne é pecado. E quem escolhe os prazeres momentâneos caminha para a ruína. Então não esquece disso. Segundo passo. Se o primeiro passo nós falamos que é reconhecer o caminho de morte, agora nós iremos para o segundo passo. Sabe qual é o segundo passo, irmão? Ouvir o chamado de Deus. Ouvir. Você está atento aí? Olha, eu prometo que eu termino antes das 20h30. Mas você está ouvindo? Preste bem atenção. Permita o Senhor falar ao teu coração. Olha só o que o Senhor disse. Segundo passo. Ouvir o chamado de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. Vamos lá, olha, um texto muito conhecido. Olha o que diz aqui. Ó. E chamou o Senhor Deus a Adão
e disse-lhe: onde estás? Onde você está, querido? Se nós fôssemos entrar na narrativa, né, bíblica, a gente vai ver toda a situação que foram expostas através de Adão. Adão, ele diz: olha, nós tivemos vergonha, medo e nos afastamos de ti. Porque o pecado faz isso, né? O pecado nos envergonha e nos traz medo. Mas uma coisa que eu chamo a tua atenção aqui nessa noite é o seguinte: Deus, ele não nos abandona no caminho do erro. Deus, ele não nos abandona no caminho errado. Ele continua presente. Sabe por quê, queridos? Porque o objetivo de Deus é de nos restaurar e não de nos destruir. Perceba que Adão havia pecado, sim ou não? Adão havia pecado. E Deus poderia muito bem dizer: poxa, eu adverti. Eu disse para Adão não comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. Deus sabia de tudo, irmão. Mas o que acontece? Deus vai ao encontro de Adão. Aí você acha que é diferente com você? Não. Comigo? Não. Apesar de Deus abominar o pecado, irmão, Ele ama o pecador. E Ele não quer que você permaneça nessa caminhada que vai te levar para o sofrimento eterno. Ele está te advertindo, te orientando. Ele veio ao teu encontro através do Espírito Santo. Enviou Jesus, pagou um alto preço, morreu na cruz, né? Através do seu sangue, nos redime dos nossos pecados, nos dá uma nova vida, nos transforma para uma nova criatura. Tudo isso por amor. Porque Ele não nos abandona do nosso erro. Deus não nos deixa fora. O objetivo de Deus é de nos restaurar e não de nos destruir. Ou seja, Deus não aprova o pecado, mas continua próximo do pecador para oferecer a restauração e a salvação de sua alma. Deus, ele não aprova o pecado, mas Ele está perto do pecador. Ele está ali sempre trazendo uma palavra: deixa tudo, vem para mim. Hoje mesmo eu estou aqui de braços abertos. Permita-me dar um abraço em você. Eu quero te chamar de filho, eu quero te chamar de filha. Me permita hoje, em que você seja agora agraciado, agraciada, por esse título tão lindo que eu quero te dar, que você perdeu por causa do pecado. Eu quero te chamar de filho, mas a escolha é sua. Mas saiba de uma coisa: Deus, ele não abandona quem está no caminho de morte, mas está próximo, oferecendo um novo começo. Mas é preciso reconhecer a necessidade de mudança de caminho. Eu preciso reconhecer a necessidade de mudar de caminho. Eu preciso largar esse caminho. Eu preciso deixar esse caminho. Eu fui espírita há 13 anos. E quando eu estava escrevendo um livro, o Senhor me leva lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Obra da carne. E quando eu vi que tudo que estava escrito lá, eu estava praticando, e Paulo diz que, no final, ele diz, através desse texto, de que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. A primeira coisa que eu fiz foi largar tudo. Porque eu quero ir para o céu. Eu estava em um caminho porque eu estava enganado. Eu estava em um local servindo a um Deus falso, porque até então eu achava que eu estava certo. De que aquilo ali estava me levando a uma evolução espiritual e que ao atingir o estado iluminado eu seria salvo, eu ia por um lugar de descanso. Mas estava na contramão de Deus. Larguei tudo e aceitei Jesus. Entreguei minha vida a Jesus. Poderia até quem sabe, ter me dado muito bem financeiramente, né? Com a publicação do livro, vender, porque aonde nós servíamos era muitas pessoas, né, que estavam ali, né, adeptos àquela seita. E era livro que certamente iria ter uma saída boa, financeiramente ia me trazer resultado, e espiritualmente. Eu quero que você pense nisso. Muitas vezes nós estamos, sabe, em uma situação em que estamos pensando tanto em conquista. Deixa eu te falar uma coisa: você pode conquistar sem perder sua salvação. Você pode ser vitorioso. Pode não.
Você vai ser vitorioso, sem perder sua salvação. Viu? Não se preocupa com isso não. O diabo ele fica tentando te iludir, mentindo, né? Dizendo que você vai ficar preso, que você entregar sua vida a Jesus, que você não vai ter mais a liberdade. Liberdade você não está tendo é hoje, sem entregar sua vida a Jesus. Isso eu posso te afirmar. Viu? Então pense bem nisso. E eu quero aproveitar esse momento, porque Deus neste exato momento, Ele te convida a ouvir a sua voz. Ele te convida a obedecer e confiar no novo caminho que conduz ao céu. E que somente Ele pode te ofertar, somente Ele. Lembra o que Jesus diz em João 14,6? Todo mundo aqui conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, aceite Jesus como Senhor primeiro. Senhor. Por que Senhor, irmão? Por que Senhor primeiro, antes de Salvador? Você já pensou nisso? Porque eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Quando eu tenho alguém como Senhor da minha vida, Ele é prioridade. Entendeu? Aí se Ele é prioridade da minha vida, Ele é o meu Salvador. Porque estando Ele em lugar de destaque na minha vida, o que é necessário ser feito, Ele vai fazer para que eu torne a cada dia, sabe, sendo levado, né, a essa condição de novo. Uma nova natureza, novo pensamento, né? Uma nova fé, que a fé vai crescendo, não vai? Santificação, restauração e o céu me aguardando, nos aguardando. Eu quero que você também vá para lá. Mas permita isso, amém? Então, o Senhor Ele te convida hoje a ouvir a sua voz, a obedecer e confiar no caminho que o conduz ao céu. E somente Ele pode te ofertar. Terceiro e último passo. Entregar a vida a Jesus. Falei para você que eu vou encerrar das 8h30. Terceiro e último passo. Então, vamos fazer uma recapitulação do que foi falado até aqui. Primeiro, nós falamos que o primeiro passo para que nós possamos deixar o caminho de morte e acessar o caminho da vida é reconhecer o caminho de morte. Segundo passo, ouvirá o chamado. Ouvir o chamado de Deus. Deus está nos chamando, né? Terceiro e último passo, entregar a vida a Jesus. Salmos 37, verso 5. Salmos 37, verso 5. Olha o que diz a palavra. Ela diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o quê? O fará. Mas vamos lá, primeiro passo. Eu preciso entregar. Vou entregar com convicção, né? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Né? Samuel, onde está Samuel? Eli, tu me chamou? Não. Volta, menino, deita lá, vai dormir. Samuel. Fala, meu Senhor. O Senhor me chamou, Eli? Não. Aí quando chegou um determinado ponto, ele disse, olha, Eli, um homem de Deus, falou, então quando ouvir a voz, disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quem foi Samuel, irmão? Profeta e juiz, né? Sacerdote e juiz, né? Lindo demais, né? Eu sei que não foi fácil a vida dele, né? Mas olha, sabe de uma coisa? Uma hora dessa ele está lá, reunido com aqueles que ofereceu e tem oferecido a mim e a você, através de Jesus, como homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram a obra. E hoje estamos aqui relembrando, né? Eu quero convidar você para entender isso. Entregue. Porque entregar a vida a Jesus implica em reconhecê-lo como Senhor e tem o domínio
que tem domínio sobre a sua vida. Então, quando nós falamos de entrega a Jesus, é algo em que implica, em primeiro lugar, reconhecer como Senhor que tem domínio sobre a nossa vida. E Salvador, que veio para nos perdoar dos nossos pecados através da sua morte na cruz. Para que Jesus veio, irmãos? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Crês tu nisto? Jesus falando. Então Jesus veio para nos salvar, não para nos condenar. Mas é você que escolhe. Porque a salvação implica restauração, mudança de pensamento, mudança de vida. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Não verás o reino dos céus. Precisa nascer de novo. E o novo nascimento não é esse processo natural que Deus tem proporcionado, que é lindo, né, irmão? Onde a união de um homem e uma mulher, em que essa união proporciona a graça, né, de constituir algo tão lindo, de formar algo tão lindo, que é uma vida dada por Deus, né? Coisa linda. Mas eu quero que você, em primeiro lugar, reconheça isso, a necessidade, né, de você reconhecer para que veja Jesus, o que Ele tem procurado fazer através de tudo que Ele nos ofertou na cruz, através do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo veio fazer aqui? Ele veio apenas testificar do que Jesus fez, porque não precisa mais fazer mais nada. Porque a palavra nos diz que por Jesus foi feito um sacrifício, um único sacrifício, aprovado por Deus. Então não há necessidade de outro. Mas o Espírito Santo veio para nos confortar, nos consolar, nos convencer do pecado, do juízo e nos levar para o céu. Ele vai ser recolhido com a igreja do Senhor no arrebatamento. Aí vai ficar aí o anticristo, né, com aqueles que não ouviram, né? Aqueles que não deram ouvido a Jesus e não o reconheceu como Senhor e Salvador seu Filho. Mas, lamentavelmente, queridos, muitos acham que entregar-se a Jesus é perder a liberdade. Mas, na verdade, entregar-se a Jesus é ser livre de verdade, né? Eu vi uma vez uma pessoa, quando ela disse assim, não, eu não quero, me moldar a essa forma de vida que vocês têm vivido como crente. Porque eu preciso ter minha liberdade. Eu disse, que liberdade você quer ter? A liberdade que te condena? E que aprisionamento é esse que você está falando em estar eu hoje servindo a Cristo? Porque você não tem mais a liberdade de servir a carne, é isso? Deixa eu falar uma coisa, a carne te mata. Mas Jesus te dá a vida. Qual é a liberdade melhor? Essa liberdade que você fala? E saiba de uma coisa, queridos, isso nos mostra que a verdadeira liberdade é a vida. Ela começa quando reconhecemos que só em Jesus há salvação. Só em Jesus há salvação. Tem outro que oferece salvação? Não. Jesus. E Jesus, ele diz, eu morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Jesus, ele disse, está consumado. Foi tudo consumado. E agora a porta se abre. E essa porta, ela continua aberta. E a pergunta que fica é a seguinte, você tem acessado essa porta? Ou você deseja acessar essa porta hoje? Ainda dá tempo. Mas não deixe para amanhã. Sabe por quê? Quem sabe aquele jovem, não sei. Não conheço a vida dele. Espero eu, todo o meu coração, que seja uma pessoa que havia já selado a salvação. Se não, é menos um para nós
pregar a verdade e levar a salvação da alma dele. Mas você não. Você está aqui hoje, você está me ouvindo através dessa transmissão. E hoje é dia de deixar o pecado e escolher a vida, abraçando a Cristo como única. O pecado é prazeroso, é desejoso, né? Porque quando a carne ela desperta isso. Nós já ministramos uma palavra aqui dizendo que o inferno é atrativo, mas o caminho para o inferno é atrativo. Por quê? Porque o caminho para o inferno é o caminho largo, né? Cheio de coisas que passam em vão. Você pode fazer tudo. A única coisa que você não pode ir é para o céu. Né? O caminho largo é isso. Você pode fazer tudo. Pode fumar, pode beber, pode dançar, pode se drogar, pode se prostituir, pode viver uma vida ilícita. Isso tudo. Pode tudo. Só que tem um detalhe. Se a trombeta tocar, para onde você está mandando tua alma? Em que lugar a tua alma vai viver a eternidade? Pensa nisso. E somente os lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, entrarão nos céus. Somente. Não há outro caminho. Pensa nisso. Para onde você quer levar a tua alma? É você que decide. Lembra que eu falei, a vida e a morte é uma decisão pessoal. Eu gosto sempre de dizer, está em nossas mãos. Não que eu tenha o poder de fazer, mas eu tenho o poder de decidir em quem realmente pode fazer por mim, que é Jesus. Né, irmão Rony? Que é Jesus. Tenho falado do Rony de vez em quando. Eu louvo a Deus pela vida do Rony. E de tantos outros irmãos. Mas assim, irmãos, olha, como é lindo você ver Deus permitir assim. E engraçado que o inimigo, às vezes, Deus permite, aí a gente sai de uma situação, vai para outra e fala, poxa, talvez se eu não tivesse feito essa escolha, eu estaria tão bem. Mas como estaria a alma? Pensa nisso, irmãos. Tem coisa mais linda do que a vida eterna com Deus? Não. Mas sabe por que muitas pessoas estão vivendo essa vida? Porque ainda não conheceu, estão sendo enganados. Salomão disse que é esse caminho que parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Em outras versões diz que conduz ao abismo. Então eu quero que você pense nisso. Só há um caminho que nos conduz à vida eterna, e esse caminho é Jesus. E eu quero concluir dizendo, a maior decisão não é o que vamos conquistar, mas com quem vamos andar, irmão. Não é amigo, estou falando, claro, que isso também faz parte. Mas eu estou falando em relação a esse amigo mais chegado que o irmão. Há um hino no nosso cenário, não se canta mais. Mas ele é um hino que eu acho lindo. Foi um dos primeiros que eu aprendi a cantar. Né? Cantar não, arranhar. Cantar é cantor, né, irmão Lu? Eu não sou cantor. Né? Mas assim, ele diz assim, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Então, deixa eu falar uma coisa. Esse amigo, com quem você vai andar? É claro que quando eu escolho andar com Jesus, o Espírito Santo começa também a me dar o discernimento e a orientação para que eu possa também caminhar com aqueles com quem eu irei caminhar. Tudo muda. Porque aqueles que não comungam com Jesus, dificilmente eles vão caminhar mais contigo. Porque o teu pensamento será um pensamento diferente deles. Mas não que você vai largar ele, pelo contrário, você vai orar e vai pedir para que eles voltem a caminhar contigo agora na igreja. Amém? É isso. Tá? É isso que nós temos que fazer. Então, a maior decisão não é o que vamos conquistar, mas com quem vamos andar. Amém? Com quem nós iremos andar. Eu quero convidar você, nós temos alguns minutinhos, você que está nos acompanhando também, eu quero convidar você agora a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos também. Vamos falar com o nosso papai, agradecer a ele.
Vamos agradecer por tudo que Ele fez por nós, pela graça de nos amar, nos abraçar, através do Seu Filho Jesus. Amém, queridos? Vamos agora, abre o seu coração, ouça a voz de Deus. Deixa o Senhor falar contigo, deixa o Senhor mover o sobrenatural e tocá-lo, tocá-la nessa noite. Você que está do outro lado, permita agora, só você e Deus. Deixa o Senhor falar contigo agora. Pois nós vimos através da palavra que a verdadeira segurança e propósito da vida só são encontrados quando nós entregamos tudo a Jesus. Eu vou repetir para você. A segurança e o propósito da vida só são encontrados quando entregamos tudo a Jesus. Isto requer decisão prática em abandonar o pecado e buscar a santidade para que passe da morte para a vida. E hoje, Deus coloca diante de ti a maior de todas as decisões de sua vida: aceitar ou rejeitar a Cristo. E eu convido a se decidir em Jesus. Sabe por quê, queridos? Faça isso e receba a vida eterna com Deus. Jesus, Ele está te chamando hoje. O Senhor, Ele coloca diante de ti, nesta noite, e Ele te coloca a maior de todas as decisões de sua vida: de deixar o caminho de morte e acessar o caminho da vida, de renunciar à carne e permitir que a partir de agora você viva no Espírito através do Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele. Faça isso e receba a graça, o dom gratuito. Faça isso e tenha o céu por limite, porque essa é a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que por intermédio do seu sacrifício Ele nos proporcionasse vida e vida em abundância. Mas não esqueça, somente Jesus, Ele pode nos conceder essa graça. Somente Jesus pode nos proporcionar e pode nos proporcionar esse benefício. E somente você pode fazer a escolha. Você que vai decidir se aceita ou não, se decide ou não. Se você vai abraçar o que o Senhor tem ofertado em favor da sua vida, ou você vai rejeitar. A escolha é sua. Contudo, não deixe de examinar-se a si mesmo. As tuas decisões, elas podem te levar para o céu, assim também como para o inferno. Mas o Senhor, Ele quer nessa noite, Ele deseja nessa noite mudar a sua história. Mas para isso é preciso que você faça uma escolha, decida, renuncie o mundo e diga sim para Jesus. Deixe tudo e o reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Deixe a partir de agora que o Senhor Jesus seja o centro da sua vontade. Permita que o Espírito Santo, a partir desse ato, em que vai ser selado através da sua decisão, entregando a sua vida a Jesus, que Ele possa dirigir, conduzir a sua vida, debaixo dessa graça que somente Deus pode te proporcionar, através dessa decisão no seu Filho. E esse é o momento, essa é a hora. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Em primeiro lugar, para os que estão aqui conosco. Há alguém entre nós que está aqui, que ainda não tomou a decisão em entregar a sua vida a Jesus. Mas através desta palavra, nesta noite, você está desejoso, você está desejosa. Você já decidiu, você já fez a sua escolha é Jesus. Se há alguém aqui nessa noite, onde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida, esse é o momento, querido. É a decisão mais linda, mais acertada na vida de um ser humano.
Porque foi para isso que Jesus veio. Ele quer te chamar de filho, ele quer te chamar de filha. E só você pode permitir que isso aconteça através da sua escolha. Você quer, nessa noite, fazer uma decisão em Jesus? Alguém aqui? Essa é a hora, esse é o momento. Não sai daqui sem fazer essa decisão, não. Alguém aqui, levanta a sua mão, quero orar por você. Alguém? Alguém que, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu já frequento a igreja. Eu sou, sabe, eu tenho um credo religioso. Ei, deixa eu falar uma coisa, igreja não salva, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. E se você ainda não fez uma renúncia, você ainda não entregou a sua vida por completo a Cristo, essa é a noite, esse é o momento, essa é a hora. Eu faço mais um apelo agora. Alguém aqui que ainda não se decidiu em Jesus e que nessa noite deseja entregar a sua vida a Ele, onde você estiver, levanta a sua mão. Alguém? Alguém? Eu me lembro que naquela noite, quando fizeram um apelo para mim, eu levantei minha mão, baixei minha mão, eu tentei soltar minha mão, mas eu sinto, sabe? E eu senti uma força muito grande, chegou uma hora que eu peguei, joguei minha mão para cima e gritei, eu aceito o Senhor Jesus. Eu aceito. E quem sabe você está assim, alguém? E quer nessa noite dizer, Jesus, a partir de agora, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Alguém levante a mão. Ah, eu quero ainda lembrar. Você que por alguma razão se afastou, está dizendo, Senhor, entristeceu, quem sabe, na igreja que você estava servindo, mas que nessa noite você reconhece a necessidade de renunciar, de renovar a sua aliança com Deus. Alguém que nessa noite deseja renovar essa aliança, esse é o momento. Levanta a sua mão. Alguém que está do outro lado, faça isso. Nós vamos orar. Eu quero convidar você que pode colocar os seus pés agora, seu corpo sobre os seus pés. Vamos colocar de pé. Vamos orar, vamos fazer diferente. Bem? Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, pela graça que nos foi aqui derramada. Quero rogar a Ti pelos presentes, por aqueles que já decidiram e aqueles que ainda não. Que o momento chegue. E que se há alguém aqui, Senhor, nessa noite que está saindo, sem fazer uma escolha em Ti, mas que o seja breve essa escolha. Do mesmo modo, quero rogar ainda a Ti, Senhor, por aqueles que estão conectados conosco. Visita agora. Se há alguém que por alguma razão ainda não fez também essa decisão em Jesus, que essa seja a noite. Abençoa essas vidas. Abençoa aonde essa palavra chegar. Essa casa, essa família. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Ele. Amém, irmão? Bem forte. É para Jesus, amém?